Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Execução Penal na Prática, e hoje a gente vai falar sobre os cálculos dos prazos da execução penal. Como você já sabe, para adquirir algum direito na execução penal durante o cumprimento da sua pena, o apenado precisa apresentar dois requisitos básicos, um de ordem objetiva, que é o cumprimento de determinado tempo da pena, e o outro de ordem subjetiva, que é o comportamento carcerário adequado. E hoje eu vou te ensinar a fazer os cálculos desses prazos para que o seu cliente consiga a progressão de regime, uma saída temporária, algum outro direito que necessite da apresentação desse requisito de ordem objetiva. Existem duas maneiras de você realizar esses cálculos. A primeira delas é usando uma calculadora penal. Você tem a calculadora do CNJ, tem outros profissionais que disponibilizam, vendem ou até disponibilizam gratuitamente outras calculadoras e você também pode adquirir por meio de aplicativos. Eu tenho hoje, na verdade, 3 calculadoras, acesso a 3 calculadoras. A do CNJ, uma que eu ganhei num curso que eu realizei e uma que eu comprei num aplicativo. Mas, para ser bem honesto com você, eu quase não uso nenhuma das 3. Por que isso? Porque eu aprendi a fazer os cálculos sem o uso de uma calculadora penal. Eu sei fazer ele com 2 calculadoras simples. E eu vou te ensinar a fazer esse cálculo hoje. Depois que você aprender a fazer o cálculo sem o uso de uma calculadora penal, você não vai querer mais fazer de outra maneira. Por quê? Porque esse é um método muito mais eficaz, muito mais confiável. Sem dizer que, às vezes, essas calculadoras penais saem do ar, não funcionam, e algumas das vezes, quando você usar mais de uma calculadora, você vai poder perceber que, às vezes, elas apresentam resultados diferentes. Então, qual confiar? A gente não sabe. Então, para você poder confrontar os cálculos que estão no relatório de atestado de pena do seu cliente, eu indico que você faça esses cálculos você mesmo, sem o auxílio de uma calculadora penal. Mas antes da gente entrar propriamente nos cálculos dos prazos, eu preciso falar com você a respeito de alguns conceitos básicos que você vai encontrar no relatório de atestado de pena do seu cliente. É esse documento que eu estou compartilhando com você aqui. Esse aqui é o atestado de pena. Esse documento, ele está lá no processo de execução penal e é um dos principais documentos que você vai manejar na hora de atuar na execução. Então, você precisa entender que alguns conceitos que estão aqui nesse documento vão ser utilizados como parâmetro para a realização dos cálculos. O primeiro deles é o regime. Assim que você entrar nesse documento, você vai ver lá a qualificação, os processos de condenações e o resumo da situação da execução. Nesse resumo, você vai ver aqui, olha, o total de pena, o tempo de pena já cumprida, o tempo de pena remanescente, interrupções e o regime aplicado, o regime atual, na verdade. Tá? Então, você precisa também verificar se o regime atual condiz com o regime que ele deveria estar ou que regime que ele está. Por que isso? Eu já entrei em casos que o cliente deveria estar no regime semiaberto e estava no fechado ainda. Eu já entrei em casos que o cliente que constava no relatório que ele estava no regime semiaberto, quando o cliente estava de fato no regime fechado. Então, é muito importante que você se atente ao regime atual do seu cliente. Se o regime que ele está cumprindo a pena nesse momento é o regime que ele deveria estar, ou seja, é o regime adequado. O artigo 33 do Código Penal, ele vai trazer para a gente os 3 tipos de regimes que se aplicam no Brasil. Então, você tem o fechado, o semiaberto e o aberto. Eu queria aproveitar essa oportunidade e lembrar você que livramento condicional não é uma outra modalidade de regime, tá? E sim uma outra modalidade de cumprimento da pena. Por que eu estou falando isso com você? Porque a súmula 491 do STJ impede a progressão de regime per saltum, que é aquela em que o apenado sai de um regime fechado e vai direto para o aberto. Ele não pode saltar, pular o regime semiaberto. Isso ocorre porque, às vezes, o apenado está tanto tempo no regime fechado que ele já alcançou o ápice temporal para estar no aberto, mas ele não pode progredir direto para o aberto, ele tem que passar no semiaberto. Mas se isso ocorrer quando o apenado já cumpriu o prazo
para estar no livramento condicional, não se aplica a súmula 491 do STJ. Por quê? Porque o livramento condicional não é uma outra modalidade de regime, e sim uma outra modalidade de cumprimento da pena. Então, tenha isso bem claro na sua cabeça, tá bom? Agora que a gente já lembrou aí a questão dos regimes, vamos passar aos próximos conceitos. O primeiro conceito deles, o primeiro dos conceitos que é importante você ter em mente, é o conceito de database, tá? Vamos lembrar aqui, a gente já falou de database numa outra aula, mas vamos lembrar aqui, a database ela é o termo inicial para contagens dos prazos. Via de regra, a database é a data da prisão mais recente, da última prisão. Muitas das vezes, essa é a prisão preventiva. Lembra que o cliente é preso em flagrante, essa prisão é convertida em preventiva, ele segue respondendo o processo preso e depois essa prisão vira prisão pena. Então, você vai usar essa data da prisão, que nesse caso aqui é a única prisão, né? Como termo inicial. Essa é a data base. Então, você precisa conferir no relatório, no atestado de pena, se essa data aqui, que consta como data base, de fato é a data da última prisão. Se não for, você precisa pedir a retificação dessa data. Os outros conceitos vão vir aqui elencados aqui, mais abaixo aqui, estão todos em destaque aqui, tá vendo para você? No atestado de pena. Crime comum é o crime não hediondo. Todo crime não hediondo na execução penal é tratado aqui no relatório como crime comum, tá bom? O crime hediondo são todos aqueles crimes que estão elencados no rol taxativo da Lei 8.072, tá bom? Eu sugiro a você, nesses casos, isso a gente já falou numa aula anterior, na aula que a gente ensina a analisar o processo de execução penal, que você verifique a lei sempre no site do Planalto, porque ali você vai ter todas as atualizações, inclusive as atualizações que alteram a redação do texto de lei. Isso é importante. Por exemplo, quando a gente fala de crime hediondo e a gente fala de um roubo majorado pelo emprego de arma. Até a Lei 13.964 de 2019, o roubo majorado pelo emprego de arma de fogo não era hediondo. A partir dessa lei, ele se torna hediondo. Então, se o seu cliente foi condenado pelo roubo majorado pelo emprego de arma e esse crime foi cometido antes da vigência da Lei 13.964 de 2019, esse crime não é hediondo. E se porventura, no atestado de pena, ele está sendo tratado como crime hediondo, você tem que pedir também a retificação do atestado. Lembrando que aos crimes equiparados a hediondos se aplicam os percentuais do crime hediondo, tá? Então, você fique bem atento a isso. Uma outra observação também é que a associação para o tráfico não é hediondo. Tráfico é equiparado a hediondo, mas a associação não. Então, se porventura seu cliente foi condenado a tráfico e a associação para o tráfico, e aí ele pegou lá 5 anos de um e 3 anos de outro. Fique atento, porque ao tráfico, que ele deve ser condenado em 5 anos, aplica-se a fração do crime hediondo, ou seja, 40%, e ao crime de associação para o tráfico não se aplica a fração do crime hediondo, mas a fração de um crime não hediondo. E associação para o tráfico, no caso, é um crime sem violência. Então, nesse exemplo aqui, aplica-se a fração de 16%. Então, na hora de fazer a realização dos cálculos, é importante que você faça separadamente. Vá até a sentença, porque no atestado de pena vai constar o total da pena daquele processo, né? Então, você precisa ir até a sentença e verificar qual o quantum de pena de cada crime, para fazer o cálculo separadamente, das frações separadas. E depois você vai somar e vai descobrir a data. Agora, vamos passar aqui a outros conceitos básicos aqui. O próximo conceito são os conceitos de primário e reincidente. Gente, só lembrando, primário é todo aquele condenado, todo aquele que a data do novo fato ou do fato criminoso não tinha nenhuma condenação transitada em julgada. Se até a data do fato não tinha nenhuma condenação anterior transitada em julgado, o seu cliente
ele é primário, ainda que ele esteja respondendo por um outro processo, por um outro crime em data próxima ou posterior, não interessa. Se aquele processo se aquela condenação não transitou em julgado, né, ele não pode ser dado como reincidente, então ele ainda é primário. Logicamente, o reincidente é aquele que, na data do novo fato, já tem alguma condenação transitada em julgado, tá? Então, fique atento para esse conceito aí também, para você, sobretudo agora que a gente está falando da nova redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal, dada pela Lei 13.964 de 2019, que especifica bem aqui os percentuais no que diz respeito à primariedade e à reincidência. Então, é bem importante que, nesse caso aqui, da nova redação do 112, você fique muito mais atento agora à questão da primariedade e da reincidência do seu cliente. Já que a gente está falando, entrou agora na redação do 112, vamos passar para ele aqui rapidinho, vamos dar uma analisada. Lembrando daquela dica, tá? De quando for consultar a lei, consulte-a no site do Planalto, porque você sempre vai ter a lei atualizada, o texto de lei atualizado. Aqui agora, com a nova redação, está aqui, olha, artigo 112 do Código, da Lei de Execução Penal, a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência para o regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos, aí vem aqui os incisos, tá? 16% se primário e crime sem violência ou grave ameaça, 20% se reincidente em crime sem violência ou grave ameaça, 25% se primário em crime com violência ou grave ameaça, 30% se reincidente com violência ou grave ameaça, 40% aí aqui, né, no caso de primário em crime hediondo, tá? 50% se o apenado for condenado à prática de crime hediondo, aí tem aqui as alíneas do inciso 6, né? 60% aqui no inciso 7, se for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, e 70% se o crime hediondo com resultado morte, tá bom? Então, fique atento aqui a essa redação do artigo 112, porque tem algumas circunstâncias, algumas situações que você pode aproveitar a nova redação do 112 para crimes que tenham sido cometidos ou penas que tenham iniciado o cumprimento antes dessa nova redação do 112, antes da vigência da Lei 13.964 de 2019. Uma das hipóteses desse aproveitamento da nova redação é quando o apenado já tinha iniciado o lapso temporal e veio a Lei 13.964, que alterou a redação do 112. Nessa hipótese, ao invés de um sexto, você pode pedir a aplicação dos 16%, porque se você verificar, um sexto é um tempo um pouco maior do que 16%. E a reforma que beneficia o apenado, ela pode sim, ela deve ser aproveitada. Então, você faz esse cálculo aí. Se o seu cliente ele foi condenado por um crime não hediondo e sem violência, o percentual que cabe a ele é o percentual de 16%. Entendeu? Então, você pode, ao invés de um sexto, aplicar os 16%. Por isso, essa dica de verificar a redação de lei no site do Planalto é muito boa. Então, usa ela, tá? Agora que a gente já trabalhou esses conceitos básicos que são utilizados na hora de realizar os requerimentos da progressão de regime, vamos aos cálculos propriamente, tá? A gente vai realizar em alguns passos. O primeiro deles é transformar a pena do seu cliente em dias. Então, você vai transformar usando uma calculadora de tempo ou uma calculadora de dias. Vai lá no Google e joga calculadora de dias. Vão vir alguns resultados. Eu sugiro que você use essa que tem esse layout aqui, tá? Não precisa ser exatamente essa, mas use uma que tenha esse layout aqui, olha, com um campo para início, data de início, um campo
para a data de fim e esse campo aqui, ó, do total de dias, tá bom? Você vai usar essa calculadora aqui e uma calculadora comum, uma dessas que você tem no seu computador, uma física na mesa do seu escritório ou do celular. A primeira coisa é transformar em dias. Então, vamos supor que o seu cliente tenha sido condenado a um total de 7 anos. Você vai botar aqui uma data inicial. Eu sugiro sempre você usar 1º de janeiro de 2000, tá? Porque é uma conta super baixa, você não tem como errar essa conta. 1º de janeiro, 7 anos, então 2007, tá bom? Habilita sempre aqui, olha, data de início, data de fim. Vem aqui em calcular. Ele vai te dar um resultado em dias. Olha, a diferença em dias desse tempo aqui é 2.557 dias. Então, o total da pena do seu cliente de 7 anos é de 2.557 dias. Agora, vamos a uma calculadora, vamos usar agora uma calculadora comum, tá? Essa aí que você tem, eu estou usando aqui a do meu computador. Então, você vai colocar aqui nessa calculadora o total de dias da pena do seu cliente. Nesse nosso exemplo aqui, deu 2.557. Então, vamos lá, 2.557, tá? Eu falei o quê? 7 anos. Vamos supor, então, que a fração dele seja uma fração de 20%, tá? Ele é reincidente em crime sem violência. Aí, uma fração de 20%. Então, vamos lá. 2.557 dias vezes 20%. Deu 511,4. Vamos ter que arredondar para 512. Então, 512 dias. Vamos voltar para a calculadora de dias, tá? E vamos colocar aqui esse valor, né? 500, zero aqui, tá? A gente chegou a 512 dias. Você vai colocar 512, vai habilitar para cá, vai desabilitar a data e vai habilitar o campo dias, tá? Vai habilitar esse campo. E aqui no termo inicial, você vai colocar a data base. Lembra que o termo inicial para a contagem dos prazos na execução penal é a data base? Vamos supor que a data base seja a prisão preventiva, né? A prisão em flagrante, que depois foi convertida em prisão preventiva. Então, vamos supor que ele está preso desde o dia 5 de janeiro de 2020. Você vai ver aqui, ó, 5 de janeiro de 2020 é a data da prisão, ou seja, a data base. O total de tempo a cumprir é 20% do total de 7 anos, né, de 2.557 dias, e a gente chegou aqui a esse número, esse valor, né, 512 dias. Aí você vem aqui, olha, calcular. Aí agora o resultado que ele vai te dar é uma data. Olha aqui, olha. Tá vendo aqui, olha, estou destacando? O total, a data, né, o resultado desse nosso cálculo aqui é 31 de maio de 2021. Portanto, se o seu cliente foi condenado a 7 anos, e a fração, o percentual aplicado é um percentual de 20%, e ele começou a cumprir essa pena em 5 de janeiro de 2020, a data que ele tem que progredir de regime é 31 de maio de 2021. Percebe? Você primeiro converte o total de pena em dias, depois você lança ali, você depois vai encontrar o percentual aplicado numa calculadora simples, tá? Depois você vai lançar lá o termo inicial, que é a data base, o valor que você encontrou de pena a cumprir e vai mandar calcular.
Agora, vamos tentar um exemplo um pouquinho mais difícil, tá? Vamos supor que o seu cliente tenha sido condenado por tráfico e associação para o tráfico. Ou seja, um crime equiparado a hediondo, né? O percentual, sendo o primário, é de 40%, né? E um crime não hediondo e sem violência, cujo percentual, com a nova redação do artigo 112, é de 16%. Então, a gente vai ter que separar a pena de cada um desses crimes, porque quando vem lá no atestado da pena, vai estar só o total da pena. Tá? Então, você precisa verificar se foram aplicados percentuais distintos, respeitando a natureza de cada crime. Então, vamos supor que o seu cliente tenha sido condenado a um total de 8 anos e meio, tá? 5 anos e 3 meses, ou 5 anos e meio por tráfico e 3 anos por associação, tá? Então, aí a gente vai ter que fazer aqui o cálculo de forma separada, distinta, para aplicar a cada crime, para aplicar os percentuais adequados. Então, a gente vai primeiro aqui no crime de tráfico, tá? Eu reforço aquela dica de colocar aqui uma data inicial bem básica. Isso aqui é o primeiro passo, lembrando que é transformar, converter a pena em dias. Então, 1º de janeiro de 2020 a 1º de janeiro de... Aliás, 1º de junho, a gente falou 5 anos e meio, né? 2005. Então, aqui, 5 anos e meio. Habilita aqui a data e calcula. Tá? Então, o total da pena de tráfico em dias é 1978. Aí a gente vai agora para a calculadora. A gente vai aqui para aquela calculadora simples e vai jogar esse total aqui. 1978. 1978 é o total da pena de tráfico. Tá? Tráfico é um crime hediondo, equiparado a hediondo, então aplica-se o percentual de 40%. 40%. Então, o total de pena a cumprir do crime de tráfico da fração de 40%, né? É 791 dias e meio, 792 dias. Então, fica com essa marca aí, tá? 792 dias. Vamos voltar na calculadora temporal e descobrir agora o total da pena, o total da fração do crime de associação, tá? Bota aqui, falei 3 anos, né? Então, 1 a 2003. Olha lá. 2003. O total da pena da condenação por associação em dias é 1096. Vamos voltar lá na calculadora comum. Tá? Isso aqui, ó, é a fração, é o percentual de 40% do crime de tráfico, 792 dias. Anota aí esse valor, tá? Agora a gente tem o que? 1096, que é o total 1096, que é o total da pena, é a pena de associação em dias. 1096 vezes 16%, porque a gente está falando de uma condenação primária de um crime comum, crime não hediondo, sem violência. 16% igual a 175 dias. 176, na verdade, tem que arredondar para cima, tá? A gente está falando em dia, não tem como fracionar um dia. 176 mais 792, que foi de 40% do crime de tráfico, da condenação de tráfico. 968 dias é a fração percentual que o seu cliente tem que cumprir para progredir de regime. Vamos supor que ele tenha sido preso no dia 5 de janeiro de 2020, tá? 5 de janeiro de 2020, você lança lá, é a data base.
desabilita aqui o campo data, habilita o campo dias, tá? O campo tempo. Aí você vai botar aqui o valor. Ah, não, peraí que eu não mudei a tela de vocês. Agora eu mudei. Então eu vou refazer aqui, tá? Ó, no campo, no termo inicial, a data base, a prisão aqui, 5 de janeiro de 2020, a data base. Desabilitei o campo data aqui, olha, e habilitei o campo tempo, e agora eu vou lançar o valor total que a gente chegou em dias, que é 968. Aí eu lanço aqui em dias, 968 dias. Ó, calculei, ele vai me dar como resultado uma data. A data que ele me deu, ó, é 30 de agosto de 2022. Portanto, se o seu cliente foi condenado a 8 anos e meio, sendo por tráfico e associação, sendo 5 anos e meio por tráfico e 3 anos por associação, e a data base dele é 5 de janeiro de 2020, a progressão dele para o regime semiaberto vai ser dia 30 de agosto de 2022. Beleza, gente? Então, é assim que você vai fazer. Depois que você treinar e aprender direitinho, fazer esse cálculo aqui, você não vai mais querer saber de usar uma calculadora penal. Pelo contrário, você vai pegar o atestado de pena do seu cliente, e isso aí, gente, ó, advocacia de excelência. Iniciou a atuação no processo de execução penal, primeira coisa que você tem que fazer é analisar o processo, verificar se todas as informações da guia de recolhimento e do relatório de execução da pena estão corretas e refazer os cálculos. Você tem que fazer isso. É o primeiro passo para você verificar qualquer direito, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado pela presença aqui na aula e espero vocês na próxima aula, hein? Um abraço.